Olá, meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma Palavra de Deus para a nossa meditação que está no livro de Gênesis 20. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a passagem de Abraão, que Abraão ele casou com a sua própria irmã, que está registrado em Gênesis 20, 12, que ele casou com a sua irmã, e saíram ali da terra dos seus pais. Mas mesmo assim Deus aplainou a sua vida e tudo deram bem por causa do poder da oração. Hoje nós vamos falar sobre o respeito da oração. A Bíblia fala que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo e agora nós temos esse acesso de conversar com Deus. E isso, conversar com Deus é muito bom, muito maravilhoso, Às vezes nós conversamos algo que até mesmo que entristece a Deus, mas mesmo assim Deus ainda opera na nossa vida, porque a Bíblia fala que as causas a não sermos consumidos é pelas suas misericórdias que não tem fim. Agora imagina nós conversando diretamente com Deus, Isso aí traz muito alegria ao coração de Deus. Nós vemos que quando Pedro estava na prisão para ser morto, naquela mesma noite, a igreja estava em oração a favor de Pedro e o anjo foi lá e soltou Pedro no meio daqueles tantos guardas que estavam ali, Pedro amarrado, E através da oração tudo vai se desamarrar, Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Sabemos que a Bíblia fala que a oração do justo ela pode muito ter seus efeitos. Então, o efeito da oração ela é sobrenatural sobre nossas vidas. E hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra sobre a respeito da oração. A oração ela tem o símbolo também de ação, Nós não podemos somente orar, mas nós temos que também agir na nossa oração, Nós vemos que quando Davi ele estava fugindo do seu filho, e o Itofel ele era contra Davi, E Itofel ele era conselheiro de Davi, mas ele foi conselheiro para matar Davi, Então Itofel ele queria 12.000 homens, que ele queria escolher 12.000 homens de guerra para ir atrás de Davi, porque Davi estava cansado já, ali com seus exércitos. Mas sabemos que quando chegou no ouvido de Davi que Itofel estava contra ele fez uma oração. Falou: Senhor, não deixe que os planos de Itofel venha vigorar, Então, nós sabemos que ali não vigorou os planos de Itofel. O que vigorou ali foi a oração de Davi, Então, sabemos que mesmo no momentos difíceis, que Davi estava passando ali e que aconteceu toda aquela circunstância difícil devido a algo que Davi mesmo lhe trouxe com as suas próprias mãos, mas através da oração Deus foi de encontro e solucionou todos os problemas, Aleluia, Jesus. Itofel acabou morrendo enforcado porque não deu certo os planos dele. Mas hoje o homem de Deus vai estar falando sobre a respeito da oração que o Abraão fez, para que a casa de Abimeleque viesse e criar as éguas, as vacas. Sabemos que tudo estava trancado, ali na casa de Abimeleque. Você que está do outro lado ali, assistindo o homem de Deus aí, ajuda o homem de Deus aí, que você fazendo isso, você está ajudando esta obra a crescer,
E esta obra aqui é uma obra de Deus, e Deus também vai estar te abençoando. Ajuda com o seu like, ajuda com os seus comentários, ajuda a compartilhar esse vídeo, e assim Deus vai estar te abençoando grandemente, porque você também está sendo um semeador na obra de Deus. Então vamos lá, Gênesis 17, 20:17. Aleluia, Jesus. 20:17. Que diz assim: e orou Abraão a Deus, Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tivesse filho, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então nós vemos que Abimeleque, o rei Abimeleque, ele já fazia muitos anos que ali dentro da casa de Abimeleque, ali, do rei, não nascia mais, né? As vacas não criavam, as ovelhas não criavam, as mulheres não tinham mais filhas, as servas dele, Abimeleque também não tinha mais filho. Isso já vinha correndo por muito tempo, né? Por causa do quê? Porque Deus já tinha um plano de trazer Abraão ali para Gerar. E nós vemos que quando Abraão veio a Gerar, nós vemos que o rei Abimeleque cresceu os olhos de Sara, né? Porque Sara era muito bonita. E ele ficou com medo, Abraão, de matar ele. E Abraão falou assim: essa aí é a minha irmã, né? Mas na verdade, mesmo no versículo 20 do capítulo 12 aqui, fala que Abraão, ele era mesmo meia-irmã de Sara, né? Mas a mesma mãe de Abraão não era a mesma mãe de Sara, mas o pai era, né? Então, pelo um lado ele não mentiu, mas pelo outro lado ele mentiu, né? E nós vemos que quando Abimeleque pegou Sara para levar para a casa dele, mas nós vemos que Deus não permitiu que Abimeleque tocasse Sara. Mas de noite Deus deu um sonho para Abimeleque, que ele tocasse em Sara e Deus ia matar ele, e todas as nações ali ia sofrer, né? Aí o Abimeleque falou assim, mas só que ele falou que era a irmã dele. E agora todas as pessoas que não tem nada, pessoas justas, né? Tem nada a ver com isso, vão também padecer por causa de mim. Falou, olha, esse homem aí, essa mulher aí tem marido. E o marido dela é o meu profeta. Tem que soltar ele, tem que soltar ela. Porque senão eu vou destruir com tudo aí. E vou permitir que as outras nações também entrem aí e acabem com tudo. E eu vou te matar. E nós vemos que o Abimeleque não sacorou daquele sonho, sacorou apavorado. Chamou seus servos, contou, todo mundo ficaram atemorizado, né? E nós vemos que o Abimeleque conversou com Abraão. Abraão falou assim, não, mas ela é minha mulher também. E nós vemos que naquele sonho ali que o Abimeleque teve, Deus falou para Abimeleque que era para soltar Sara, que Abraão também ia rogar a Deus, né? Ali pela casa de Abimeleque, né? E Abimeleque sabia que a casa dele estava passando por um processo muito difícil, que nada estava ali, os animais não estavam criando, as suas casas não estavam tendo mais filhos, então estava uma situação que Deus tinha fechado a madre ali, né? Então nós vemos que quando
Abimeleque devolve Sara para Abraão. Agora, daí o Abimeleque chamou a atenção do Abraão, né? O Abraão falou assim: não, mas eu fiquei com medo, porque aqui nesse lugar aqui ninguém teme a Deus. E eu fiquei com medo de eles me matar. Mas sabemos que Deus, Ele te chamou, Ele te garante. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Deus falou para Abraão: saia do meio dessa tua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E nós vemos que aqui Deus estava mostrando aqui para o rei Abimeleque, e isso fez que Abraão viesse ver que Deus também estava no controle da vida dele, que aquele que te chamou, esse garante. Aquele que falou: eu sou contigo e vou te dar vitória, esse aí garante. Então nós vemos que quando Abimeleque entrega Sara de volta para Abraão, nós vemos que agora o Abraão, Deus, né, ali o Abimeleque, né, ele conta para Abraão que o Senhor mandou ele orar. Então nós vemos que Abraão, aqui no versículo que nós lemos aqui, ele orou para que Deus viesse abrir a madre ali da casa de Abimeleque, né? Que a casa de Abimeleque não estava tendo mais, as madres estavam tudo fechado. E nós vemos que através daquela oração ali, Deus foi abrindo, né, as madres das vacas, das ovelhas, né, até mesmo as servas deles vieram, né, se engravidar, a esposa de Abimeleque, né? E isso aí já fazia muitos anos que eles estavam ali com a madre fechada. Por causa do quê? Porque Deus estava preparando um meio também de Abimeleque saber que tem um Deus acima de todas as coisas. Porque ali, na terra de Gerar, ali eles não acreditavam em Deus. O Deus deles ali era outro. Mas aqui, né, nós vemos que o Abraão, através desta oração que ele fez ali, nós vemos que todos começaram, né, a abrir as madres, né, começaram a abrir as madres, começaram a ter filhos, né, as mulheres, né, ali os animais começaram a criar, né, depois de muitos anos, né, e nós vemos que o rei Abimeleque ali viu mesmo a oração do justo, ela pode muito ter seus efeitos. E nós vemos que Abimeleque pôde ver que Deus é na vida de Abraão. E ali Abimeleque também abençoou muito Abraão, né, com ovelha, com vacas, né, com animais, com servos, né, para trabalhar ali para Abraão, né. Então nós vemos ali que às vezes numa grande luta, numa grande prova, vem a benção, né? Vem a benção, né? A Bíblia fala que ainda que o homem ele continua infiel, Deus continua fiel, né? Nós vemos que, por um lado aqui, Abraão ele mentiu, né? Mas mesmo assim Deus operou, né? Que ele não mentiu totalmente, ele mentiu por uma parte, porque na verdade ela era a irmã dele, mas ele não falou que era a mulher dele, né? E era a mulher dele. Então nós vemos aqui, meus queridos, amados irmãos, que o poder da oração, ela transforma a vida, né? Nós vemos que a oração que aquele homem fez ali, o Abraão, ele fez que viesse mover as ondas. Pode estar tudo amarrado, né? Pode estar tudo levado a tudo bagunçado, mas quando você começa a orar e começa a organizar as coisas, Deus vai entrar com a providência no poder da oração. Nós vemos que Pedro e João, né, ali na porta formosa do templo, aquele homem ali, aquele coxo, né, ele
né, foi pedir uma esmola, falou: não temos nem ouro nem prata, mas o que temos isso te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda, né? Aquele homem se levantou-se sem fazer fisioterapia, né? Aquele homem, né, levantando, andando, pulando, saltando, né? Uma pessoa ficar 6 meses no fundo de uma cama sem andar, ele já tem que fazer uma fisioterapia para poder começar a dar os primeiros passos. Ali com um muleta, se afirmando para um lado e para outro. Agora já pensou um paralítico quantos anos, né? Mas naquela mesma hora ele saiu pulando, saltando, né? Então é uma coisa assim, a oração, ela trabalha no sobrenatural. E nós temos esse contato direto com Deus para nós orar. E nós vemos que a esmola que, se lhe desse uma moeda ali, para aquele paralítico ali não ia mudar a vida daquele paralítico. Então, muitas das vezes é numa situação difícil que muitas das vezes nós vamos orar, né? Porque quem sabe se Pedro, né, e João tivesse ali, com dinheiro ali, daria ali uns trocados para aquele homem, mas não. Mas eles estavam também, né, sem dinheiro ali, mas ele falou assim: mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levante e anda. Então sabemos que a oração, ela não vai trazer somente aquilo que nós estamos tendo a visão no momento, mas ela vai abranger tudo aquilo que nós precisamos. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades através da oração. E nós vemos que, através da oração, até mesmo aquele homem, né, ele foi um milagre muito grande, né? Todo mundo conhecia aquele homem na Porta Formosa ali, né? Mas agora todo mundo vai conhecer ele andando, né? Falou: mas isso aí era aquele homem que andava, que pedia esmola na Porta Formosa, mas ele está andando porque é através da oração. Se nós não orar, não tem como nós continuar andando nessa carreira espiritual, né? A oração, ela é preciso ter dentro de nós. E isso aí, muitas das vezes, é um pouco meio difícil, né? Mas a Bíblia fala que o céu é tomado à força. Para você orar, você tem que, muitas das vezes, fazer até mesmo um propósito diante de Deus, né? Porque a oração, às vezes você passa o dia todo conversando coisas coisas que Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, né? Que, né, a Bíblia fala que Deus olhou de cima e embaixo, não viu sequer um justo sobre a face da terra, e ele teve que mandar, né, o seu próprio filho morrer aqui na terra por nós, né? Porque, né, olhando de cima e embaixo, e tinha gente naquela época, né? Tinha já Jacó, né? Tinha muitas, né, pessoas ali do Antigo Testamento, né? Até mesmo o próprio Elias, né? A Bíblia fala que Elias era sujeito às paixões da carne que ama, mas nunca pecou, né? Mas não era apto também para morrer por nós, não era justo, né? E chegou o ponto de subir numa carruagem de fogo, né? O homem estava totalmente, né, ali, nunca tinha... A Bíblia fala que ele era sujeito às paixões que ele ama, mas nunca pecou, né? Mas também não era apto para ir para a cruz, né? Então, quem somos nós para dizer que, né, nós não temos pecado, né? Mas nós vemos que às vezes nós passamos o dia inteiro, às vezes, falando coisas que desagradam ao Senhor, mas muitas das vezes na hora que nós fomos conversar com o Senhor, algo que venha andar, né? Para que Deus venha desenrolar, para que Deus venha mover as ondas. É difícil, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as tempestades malignas. Quando você vai orar, o inimigo quer impedir, mas na oração você vai vencer e tudo vai mover as ondas, né? Tudo Deus vai organizar. É isso aí, meus queridos. O homem de Deus agora vai orar.
Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus, continue nos abençoando, continue nos dando entendimento, sabedoria, para ver do que lado que o Senhor quer nos abençoar. Nós vemos ali, meu Pai amado, que o Senhor permitiu que o rei Abimeleque viesse ali levar a Sara, ó Deus, mas através daquele ali, nós vemos que o rei Abimeleque já passou a conhecer que somente o Senhor é Deus. E Abraão também foi muito abençoado, Pai. Deus poderoso, Pai querido, continue, meu Deus, de poder nos dando entendimento, sabedoria, e continue nos dando força para estar nos teus pés santos, Pai, porque nós necessitamos de Ti. Pai eterno, Pai querido, continue nos ajudando nesta batalha, Pai, eu que te peço no nome de Jesus. Amém.